seja muito bem-vinda! Vamos falar sobre 4 passos para a sua inteligência emocional. Quando eu falo em inteligência emocional, o que vem na sua cabeça? Parece um negócio monstruoso, né? Uma coisa muito complicada, tá num pedestal que a gente nunca vai alcançar. Mas a inteligência emocional, ela é muito mais simples do que você pensa. Fácil? Não, simples. Quando eu falo inteligência emocional, a gente tá falando de uma coisa super simples, que é apenas isso, tá? Na teoria é super simples. É apenas você conseguir identificar, rotular e expressar aquilo que você sente e pensa. Pois é. Expressar sentimentos e emoções, meu Deus, é uma coisa complicada. Mas é apenas isso, é você conseguir fazer isso com inteligência, com domínio. Mas na hora da prática eu sei que embola tudo e fica difícil, né? A gente acaba apenas reagindo às nossas emoções. Tô com raiva, eu explodo, eu grito, eu choro, enfim. E a gente acaba não tendo domínio sobre as nossas reações. Quando a gente não tem esse domínio, a gente fala que precisa melhorar a sua inteligência emocional. Quando a gente consegue expressar aquilo que a gente está sentindo sem ser agressiva, sem vir aquela raiva que te domina, sim, você tem inteligência emocional. Mas quando aquele sentimento e aquelas emoções, elas tomam conta da gente, seja a tristeza, a raiva, essas duas, elas são aquelas que têm mais impacto, assim, né? Até o medo, né? Mas a raiva e a tristeza são as nossas emoções primárias, que elas acabam tendo muitas reações no nosso corpo. Então, quando elas vêm e a gente só reage a elas, então significa que a nossa inteligência emocional está baixa. Então, vamos lá para os 4 passos para você começar a melhorar essa tal da inteligência emocional na sua vida. Vamos lá? Número 1. Observe e analise o seu próprio comportamento. Como que você reage em uma situação difícil? Ou em uma situação simples do dia a dia. Observe o seu comportamento, observe o que a sua cabeça está pensando, o que o seu corpo está fazendo. Quando você se depara com uma situação de frustração do dia a dia, então abrir a geladeira, aquele meu pedaço de pudim não está mais lá. Como que a sua cabeça pensa? O que o seu corpo faz? Como que você reage àquela situação de frustração? Quando a gente fala disso, de você observar suas emoções, não é apenas diante de situações com forte impacto emocional, mas, por exemplo, situações simples. Então, se observe, comece a olhar o teu funcionamento, né? O teu jeitão de reagir àquilo. Vem uma raiva e você quer brigar, você quer gritar, ou você fica com vontade de chorar porque você fica muito frustrada com aquilo. Enfim, como que você reage a isso? Observe isso, tá? O poder da observação, isso vai fazer com que você tenha capacidade de identificar o que não tá legal e melhorar o que você precisa melhorar. E número 2, segundo passo aqui bastante importante para você construir a sua inteligência emocional, é você começar a dominar as suas reações. Agir sem pensar é uma coisa muito instintiva, é algo natural do ser humano. A gente pensa só depois que age. Só que lidar com isso, ou seja, com toda a nossa impulsividade, é algo muito caro. A gente sempre sofre muito por ter que apenas pagar pela nossa impulsividade. Então, ter inteligência emocional, construir essa inteligência emocional é através do treino mesmo. Não é uma coisa que você vai conseguir, tipo, amanhã eu quero. Não, você vai precisar treinar, se frustrar, treinar, se frustrar, treinar, até que as coisas vão fluindo e você vai tendo mais controle sobre as suas reações. A impulsividade, ela não pode ganhar, porque você ser impulsivo é você ser instintivo, e a gente não consegue ser inteligente emocionalmente se só o nosso instinto reage, né? E aí a gente só dá margem aos arrependimentos quando isso acontece. Então, mantenha o seu autocontrole, exercite isso, mas lembre-se de uma coisa, manter o autocontrole é uma coisa, você reprimir as suas emoções é outra. Quando a gente fala, então, vamos entrar nisso, né, que eu acho bastante importante, quando a gente fala de você controlar suas reações, nós não estamos falando de você suprimir aquilo que você está sentindo, você volta para o passo número 1, você vai expressar sim aquilo que você está sentindo. A diferença é que não é mais por impulso, agora é com inteligência. Então não tem nada a ver, não confunda suprimir e engolir aquilo que você está sentindo, tá? Não é isso.
E agora vamos para o nosso passo número 3. Aumente a sua autoconfiança. Para você construir a sua inteligência emocional, você precisa estar mais confiante, sim. Olha só como tudo faz sentido. Como é que você vai expressar aquilo que você está sentindo, rotular isso, dar um nome para isso, se você não tem confiança para expressar? Então, um dos passos aqui é você trabalhar a sua autoconfiança. Quando a gente se sente autoconfiante, o que significa isso, né? O que é autoconfiante? É você entender que você pode e que você é capaz, que as coisas que você quer fazer, você pode fazer, pelo simples fato de você acreditar em si mesma. Então, é acreditar. O ser humano, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade, assim, gigantesca, enorme. Só que, o que acontece que você começa a duvidar da sua própria capacidade? Aonde que tá a chavezinha que precisa ser girada? Aonde que tá essa chavezinha que você começa a duvidar das suas próprias capacidades? Sendo que você, no fundo, você sabe que você tem um enorme potencial, né? Você sabe disso, mas parece que você tem medo de isso vir à tona. Do que você tem medo? Trabalhar a sua autoconfiança é um ponto primordial para trabalhar a sua inteligência emocional. E a gente se torna autoconfiante a partir do momento que a gente entende que nós temos qualidades, que nós temos capacidades, que nós temos talentos, que nós ajudamos pessoas. Tudo isso vai nos enchendo, vai nos dando felicidade, vai nos dando motivo, né? Mas só acontece a partir do momento em que você se conecta com você. Quem é você? Cadê o seu autoconhecimento? Como está essa questão na sua vida, né? E além disso, a gente também, né? Quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando de autoestima. Nós estamos falando do valor que você se dá. Se você está se valorizando assim, como que você acha que está a sua autoconfiança? Se você se valoriza assim, como que você está, né? Então, também pontos primordiais de melhora de trabalho é você acreditar mais em si mesma e valorizar a si mesma. Número 4, não tenha medo de se expressar. Às vezes a gente tem muito medo de falar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo daquela situação, porque nós temos medo de sermos julgadas. Pois então, aqui você tem que aprender a lidar com esse medo, mas entenda que, no fim das contas, a única coisa que precisa acontecer é você verbalizar. E o monstro que a gente cria, geralmente, ele nem vem à tona, né? Geralmente o monstro que a gente cria de que as pessoas vão julgar ou que as pessoas vão falar alguma coisa sobre aquilo que você está sentindo, fica só na nossa cabeça mesmo. Então, para você expressar, não tenha medo de se expressar. Quanto mais você deixa de fazer isso, mais reprimida você vai ficando. E a repressão, ela tem consequências muito ruins no nosso corpo. Inclusive, o nosso corpo ele começa a fazer somatização, que é quando ele não tá dando conta das emoções aqui, das coisas que ele tem que dar, e ele começa a jogar pro corpo, né? Então, o nosso corpo começa a ficar doente, e às vezes é uma questão bastante emocional. Então, não, por favor, não deixe de se expressar, né? Comece a praticar isso com pessoas que você se sente segura. Comece a falar assim, eu me sinto assim nessa situação. Com pessoas que você acredita que você não será julgada, né? Então, treine isso e entenda que se expressar está na base para a construção da sua inteligência emocional. E aí, me conta o que você achou desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo!